TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição desde dia 2 de agosto. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a importância da ONG Somos Todos Protetores, de reforçar a participação da Unifase em um congresso internacional e de valorizar a ação social pela música de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate está de volta, estamos aqui com a nossa outra entrevista de hoje, já estamos aqui ao vivo com o Carlos Eduardo, que vai conversar com a gente sobre a questão ambiental aqui em Petrópolis, mais especificamente no distrito de Itaipava. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Hugo, um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer te receber aqui novamente, você já veio aqui recentemente no Correio Petropolitano Debate, mas para quem não acompanha, eu vou pedir para você se apresentar. Bom, eu estou aqui representando a Nova Monsanto, entidade da sociedade civil lá de Itaipava, e nós atuamos há mais de 20 anos lutando pelo desenvolvimento sustentável da região, pela mobilidade e pela preservação ambiental. Esse é o tripé mais importante de outros que nós também apresentamos projetos, levamos sugestões para a prefeitura e também trabalhamos na captação de recursos para projetos, para ajudar o município. Nós estamos sempre com esse enfoque, ajudar o município a fazer Petrópolis crescer, porém, ordenadamente. Perfeito, crescer com a consciência ambiental, não é mesmo? Sem dúvida. E hoje a gente vai conversar sobre uma situação complicada que está para acontecer aqui no município. Você pode falar um pouco sobre essa questão do corte de cerca de 100 árvores lá no distrito de Itaipava? Sem dúvida alguma é algo que nos preocupa muito, porque Itaipava já é um distrito que, ao longo da União Indústria, ele praticamente não tem arborização. Então, temos pouquíssimos terrenos lá remanescentes, com alguma arborização, e esse especificamente, ele é um terreno com muitas árvores da Mata Atlântica, né? E isso era muito importante que essas árvores fossem preservadas, garantindo ali um pulmão para as próximas gerações. Mas, infelizmente, o que a gente viu, ficou chocado com a autorização que foi dada pela prefeitura, no sentido de que serão todas as árvores do terreno cortadas. E isso gera um prejuízo assim, ambiental muito grande, além de transmitir uma mensagem dúbia, né? Porque falam muito em proteção ambiental, mas nós vemos a prefeitura aplicando a legislação, e eu aqui não estou fazendo nenhuma denúncia sobre irregularidades, eu estou aqui lutando, e a Nova Monsanto está lutando, pela aplicação da legislação, porém com bom senso. Eu acho que foi uma tremenda falta de bom senso essa autorização do corte integral da vegetação. É claro que você teria algumas alternativas ali para buscar, ou seja, preservar uma parte frontal, ou preservar as áreas laterais do terreno, ou integrar as árvores ao projeto. E para isso nós temos grandes arquitetos. Então, não foi feito isso, a gente já teve a oportunidade de ver um croquis do empreendimento, é um empreendimento seco, um caixotão e acabou. Então, isso nos preocupa muito, até porque tem a outra metade desse terreno, entre o empreendimento e o supermercado, e isso aí tá lá. Quer dizer, como é que vai ser tratado esse outro terreno? Vamos perder mais 100 árvores?
no momento que o proprietário resolver fazer alguma coisa ali. Então, eu acho que isso é o principal ponto. Eu acho que a prefeitura precisava ter analisado esse projeto de uma forma mais ampla, porque você vê Itaipava, todo mundo se queixa de Itaipava da sua mobilidade, inclusive nós. E naquele trecho da União Indústria, um trecho pequeno, você já tem 2 supermercados e em frente você tem 3 colégios. Ou seja, a hora que esse empreendimento estiver funcionando, nós vamos ter a tempestade perfeita. Vai ser mais carros saindo. Vamos ter o grande bloqueio da região ali central. Sem falar que o último supermercado a ser construído, ele avançou também sobre a baia do ponto de ônibus e hoje o ônibus tem que parar na via, porque ele não tem mais para onde recuar. Então você tem tudo ali pronto para causar um grande nó em Itaipava. Então, realmente, se nós estamos procurando desatar os nós, e temos aí muitos projetos sendo analisados, projetos que apresentamos à Prefeitura, como o binário pela Agante Moço, enfim, o Boulevard, a necessidade da construção da Ponte do Horto. Então, nós estamos lutando por isso. Não é possível que a gente vá concentrar atividades num ponto que já está muito sobrecarregado. Então, para isso, quer dizer, nós em 2017 também apresentamos o projeto, a proposta do estudo de impacto de vizinhança. Quer dizer, se esse estudo de impacto de vizinhança já estivesse aprovado, já estivesse em utilização, nós já teríamos um outro tratamento para ele, né? Eu acho que Petrópolis precisa correr com a sua legislação de modo a preservar de forma consciente. Ninguém quer impedir o progresso, ninguém quer criar dificuldades, mas nós queremos que o desenvolvimento seja sustentável. Que tem a questão também que, com o corte das árvores, como você falou, um ponto que você destacou que eu acho que é perfeito, seria um pulmão para a próxima geração. Sem dúvida. O corte das árvores gera um grande impacto para a sociedade. Não necessariamente agora, pode ser que agora fique por aquilo mesmo, mas pode gerar um grande impacto futuramente. A gente vê a questão que em Petrópolis toda, construções irregulares que são feitas, se tivesse feito um estudo sustentável do local, estudado o estudo do solo, são questões que poderiam ser evitadas, não é mesmo? Sem dúvida. E ali você vê, nessa região em que você tem grandes empreendimentos, ela é praticamente toda edificada, você tem os pássaros buscando o seu habitat nesses trechos, pequenos trechos de floresta, né, de Mata Atlântica. A hora que você tira metade disso, você está praticamente expulsando os pássaros da região de Itaipava, impedindo a sua reprodução. Quer dizer, é tudo contra o meio ambiente. Volto a dizer, as pessoas dizem, a prefeitura já contra-argumentou, dizendo que as decisões foram legais. E eu não estou aqui questionando a legalidade, mas eu estou questionando, a Nova Monsanto está questionando, e questionando de forma veemente, a questão da aplicação da lei não ter sido feita com bom senso. Que negócio é o que foge do que está escrito, mas também o que está na entrelinha, o que é, como você disse mesmo, é uma questão de bom senso. É importante a gente destacar também que a prefeitura definiu uma compensação, não é mesmo? Uhum. Nós também acompanhamos essa decisão da prefeitura e vamos pedir, eu vou passar em seguida agora na Secretaria do Meio Ambiente para fazer um pleito à Secretaria do Meio Ambiente que essas mudas decorrentes da compensação ambiental sejam prioritariamente plantadas ao longo da Estrada União Indústria e com ênfase no distrito de Itaipava, porque é uma região que já está sendo conhecida como deserto de Itaipava. Nós não temos ali nenhuma árvore onde os turistas possam se abrigar. Então você não se sente estimulado a fazer uma coisa que qualquer turista gosta, fazer as suas caminhadas, né? Um sol... Fica embaixo do sol. O sol abrasador e as pessoas ficam ali limitadas. Então, carro
vai num lugar, entra no carro e sai para andar. Quer chegar no outro lugar? Entra no carro, sai outra vez. E com isso, o trânsito fica cada vez mais complicado. Então, a gente está lutando por isso, vamos pedir. E outra coisa também, né? A partir do momento que você diz, o empreendedor vai plantar 500 árvores como compensação. Mas onde ele vai plantar essas árvores? Qual o tamanho dessas mudas? Nós hoje estamos abrindo mão de uma centena de árvores adultas, árvores que captam carbono, árvores que protegem o solo, árvores que produzem água para nós, né? Para a população. Então você hoje tem uma possibilidade de que tipo de mudas? Quem vai cuidar dessas mudas até elas crescerem? Como será feito isso? E se o empreendedor não fizer, qual é a punição que ele vai sofrer? Porque a gente tem que pensar em tudo, né? Tem que buscar e aquele negócio. O corte dessa centena de árvores, ela não pode ficar esquecida, né? Até porque, como eu já te falei, nós temos a outra metade do terreno ali e temos uns poucos terrenos ainda em Itaipava, que a gente segue atento e vai seguir lutando para que audiências públicas sejam feitas antecipadamente, antes dessas licenças serem concedidas, e a gente olhar para frente, né? É claro que hoje a gente já está vendo esse projeto um pouco no retrovisor, porque não vejo como ele venha a ser alterado. Mas olhando para frente, o que a gente quer para Itaipava? Qual vai ser a nossa luta? E a nossa luta, sem dúvida alguma, vai ser para um tratamento diferenciado, mesmo que a legislação preveja um tratamento diferenciado em que a sociedade civil seja ouvida, a população de Itaipava seja ouvida, a CPTRANS seja ouvida, porque a CPTRANS é muito criticada pela questão da falta de mobilidade, e que o DENIT seja ouvido também. O DENIT por quê? Porque a União Indústria, apesar de ser a principal via ligação do primeiro distrito com os demais, ela é uma estrada federal. E sendo uma estrada federal, está sob a administração do DENIT. Então, todos esses órgãos e a sociedade civil precisam ser ouvidos. Tem que ser realmente uma conversa, adotar os pontos de todos, realmente as pessoas exporem quais são suas demandas para poder chegar num projeto que seja bom para todo mundo. E Carlos, só para a gente poder finalizar, eu queria destacar um outro ponto, retornar um pouquinho, que você falou da questão da falta de árvores em Itaipava, que é algo muito característico aqui do centro histórico, que o turista vem e fala, nossa, você vai andando pela cidade, tem árvore para tudo quanto é lugar. Você tem um clima mais agradável e a falta, quando você diz que desestimula a caminhada, que faz a pessoa andar muito de carro, também tem um outro ponto que gera um outro impacto ambiental, porque andar de carro, só ficar andando de carro também não é nada ecológico. Claro, sem dúvida alguma. Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante e exatamente por isso nós temos trabalhado muito na questão do binário pela Agante Moço e do término da Agante Moço, que dá em frente ao Shopping Tarrafas, até o Parque de Exposições de Itaipava, nós apresentamos uma proposta para a Prefeitura de transformar aquele trecho da União Indústria num grande bulevar arborizado, exatamente para permitir que o turista estacione o seu carro uma única vez e faça ali a circulação, faça o percurso, passeie, enfim, possa visitar todo o comércio, visitar restaurantes, optar pelo restaurante que se quer, ou aqueles que estiverem hospedados ali tenham uma opção de sair, de passear à noite, que graças a Deus Petrópolis é uma cidade segura. Então nós estaríamos aí com um grau de atratividade absolutamente fantástico. E sempre pensando que os nossos vizinhos estão se mobilizando. Miguel Pereira se mobilizou, Areal está se mobilizando. Eu acho que nós não podemos perder o charme de Itaipava. Então, precisamos até recuperá-lo, né? Porque eu acho que hoje ele já está meio abalado. Perfeito.
Carlos, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer a gente conversar sobre esse outro tema tão importante aqui no programa. Hugo, eu agradeço muito a vocês aqui da TV Correio Petropolitano, porque esse tema é da maior importância. Eu acho que quanto mais a população participar dessas discussões, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele se reúne, esse assunto já foi levado a ele, a Nova Monsanto tem uma cadeira efetiva lá no Conselho, e enfim, vamos seguir lutando, apesar da gente estar vendo um pouco pelo retrovisor, mas nós não largamos ainda não, vamos lutar e vamos fazer o pleito para tentar preservar o máximo que a gente puder. Perfeito. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Ana Beatriz e com a Regina, que vão conversar um pouco com a gente sobre a participação da Unifase, de um projeto da Unifase, em um congresso internacional que aconteceu lá na França. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, para a gente poder começar, vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Meu nome é Regina Bortolini, eu sou professora de antropologia na Unifase e trabalho com vários projetos em diferentes cursos. Um dos projetos que a gente desenvolve, que eu venho desenvolvendo, são estudos no âmbito do Laboratório de Estudos em Representações Sociais e Saúde. Um campo de estudos voltado para a compreensão do imaginário, das nossas crenças, valores e de como certas representações que a gente constrói sobre as coisas orientam nossas ações, dizem um pouco sobre quem somos, contribuem para a formação da nossa personalidade, da nossa identidade. Nesse grupo de estudos, de pesquisa, a gente tem dado ênfase a estudos sobre a relação entre as representações sociais e a construção da nossa identidade de gênero, do masculino, feminino e de outras diferentes formas de expressão e identidade de gênero. Perfeito. Eu sou a Ana Beatriz Gonçalves Mello, sou psicóloga e ex-aluna da Unifase,
participei com a Regina do grupo de estudo em 2 momentos diferentes, um sobre gênero e outro sobre raça. Trabalho como psicóloga social no SUAS e também psicóloga clínica, né? Perfeito. Hoje a gente veio, é claro, conversar sobre como foi essa participação, mas é muito importante para a gente, antes de saber como é que foi a participação, o que levou vocês até lá, levou a Regina mais especificamente até lá, é a gente entender como é que foi esse estudo, como é que foi esse projeto. Pode explicar para a gente? Então, durante a pandemia, o coletivo feminista da faculdade me procurou para a gente fazer estudos teóricos sobre a questão do feminino. E aí a gente começou lendo uma obra clássica da Simone de Beauvoir, que é uma autora de referência para pensar o feminino, que é O Segundo Sexo. E aí a gente estudou durante um tempo o Segundo Sexo e depois a gente avançou nos estudos para uma outra obra que se chama Tristes, Loucas e Más, da Lisa Pignelli. Nessa segunda obra, as estudantes puderam fazer registros das reflexões que elas faziam sobre os debates que a gente tinha, porque a gente lia um capítulo e debatia no encontro seguinte, né? Lia outro capítulo e debatia. E aí as reflexões produzidas pelo debate passaram a ser realizadas a partir de qualquer linguagem, artística inclusive. E aí os trabalhos delas foram trabalhos que foram ficando cada vez mais bonitos, livros. Apareceram trabalhos incríveis, assim, em diferentes linguagens mesmo, desenho, colagem, pintura, até escultura teve também. E o grupo foi se unindo, porque muitas vezes o que a gente estava debatendo não era apenas uma questão. O livro da Lisa Pignelli discute o avanço, a história da psiquiatria e como a mulher foi o principal objeto de estudo da psiquiatria. Então ele vai discutir vários problemas de saúde mental que na verdade nos afetam até hoje, afetam as mulheres até hoje. Mas ele vai discutir esses problemas à luz do contexto social e cultural da época também, como muitos desses ditos problemas de saúde mental tinham mais a ver com formas de discriminação, exclusão, opressão da mulher, violências contra a mulher, né, que as levavam a ter comportamentos que não eram condizentes com o padrão de comportamento feminino da época, né? Não eram, né? Então eram tidas como loucas, como esquizofrênicas, como melancólicas, né, como histéricas. E aí a gente foi vendo como ainda hoje muito dessas questões afetam as mulheres no presente e de alguma maneira também estão relacionados aí com a forma como a sociedade encara a saúde mental da mulher. E aí o projeto foi se desenvolvendo e o grupo foi criando uma vinculação muito forte, muito intensa. Então a gente tinha relatos muito intensos, o grupo foi crescendo, né? A gente tinha um grupo majoritário de mulheres, o que chamou a atenção pra gente é que os poucos homens que entraram nesse grupo para debate foram saindo ao longo do tempo. E quando esse projeto foi chegando ao fim, simplesmente não se conseguia ter uma desistência desse projeto e aí ele se transforma numa exposição artística para que todos aqueles incômodos pudessem também chegar a outras pessoas. E aí a gente desenvolve com tudo que foi criado ao longo desse trabalho, a gente cria uma exposição e aí chama as pessoas para ir e a recepção é incrível, a gente não esperava. Fizemos várias visitas guiadas com públicos dos mais diversos tipos, escolas, né, empresas também levaram as pessoas lá para conhecer. Núcleos de assistência psicossocial, exatamente. Coletivos e pessoas em geral também foram para a exposição. E aí esses incômodos foram se somando, os acolhimentos também foram se somando, porque para além da teoria a gente levava o que as pessoas que trabalharam nesse projeto sentiram. Então a gente tinha imersão de tudo quanto era tipo. E a gente foi vendo o quanto esse assunto ainda tem coisa para ser debatida e o quanto que essas diversas linguagens possibilitam falar desses sofrimentos. Então a gente teve trocas muito ricas, a gente teve público infantil que conseguiu compreender a teoria, que é uma teoria densa, o livro é grande, traz muitas histórias, mas a gente viu o quanto é importante ter esses espaços de troca para que esses incômodos possam ser debatidos e sentidos também, né? Porque a saúde mental ela não é só sobre falar, é sobre sentir. E ter espaço para sentir isso livremente. A exposição tinha 3 momentos, né? Sim. Um primeiro momento foi no Centro Cultural da Unifase.
O primeiro momento a gente trazia as inquietações mais intelectuais e acerca de conceitos que a gente estudou e de teorias que explicam um pouco a dominação masculina, o sofrimento da mulher, o sofrimento psíquico, mental, né? As dores que a mulher vive, nas suas diferentes expressões também do feminino, né? Porque é diferente ser uma mulher branca ou uma mulher negra, uma mulher com mais recursos econômicos ou mais pobre, mas as condições de vulnerabilidade da mulher vão ser diferentes. Então, tudo isso implica também, implicou, né, a nossa reflexão. A segunda sala, o segundo momento da exposição, tinha a ver com esses afetamentos emocionais, né, afetivos mesmo. Porque quando a gente, no livro da Lisa Pignelli, se deparava com casos, porque no livro ela traz vários casos de mulheres, a gente se identificava muitas vezes, né? Se não com a nossa própria história de vida, com a história de vida de nossas mães, avós, de uma tia, de uma colega, enfim. A gente, muitas vezes também, sentia ausência de algumas expressões do feminino na obra, né? Então, a obra é datada e é produzida a partir de um determinado olhar da psiquiatria. Não tinha ali a presença mais expressiva das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres lésbicas. Então, a gente também sentiu essa ausência. Então, o segundo momento da exposição era um pouco esse lugar dos nossos afetamentos emocionais, do entrelaçamento dessas histórias, né? Então, e dessas outras mulheres, muitas vezes ausentes na obra, mas presentes na nossa vida e nessas vivências. E o terceiro momento da exposição era uma sala de acolhimento, propriamente, porque uma coisa que marcou muito a nossa experiência nesse projeto foi o nosso diálogo, né, como a Ana Beatriz falou. E aí a terceira sala era também uma sala que a gente pudesse oferecer esse espaço de diálogo e acolhimento, já que a gente entendia que ao longo da exposição muitos pensamentos, muitas ideias, muitas questões, muitas emoções podiam ser tocadas, né? Serem provocadas. Então, a gente queria que a pessoa também saísse da exposição sendo acolhida, né? Não só na angústia, na dúvida, na agitação, mas também sendo acolhida e trouxesse suas inquietações, trocasse conosco. E aí a gente fez também, ao longo da exposição, várias rodas de conversa com mulheres que a gente entende que são mulheres incríveis, para debater com a gente temas que são sensíveis e que também muitas vezes as obras não trataram, por conta do momento e da abordagem que as obras traziam. Então foi uma experiência muito rica, porque ela foi integrando o estudo mais teórico, mais denso, né, que envolve a pesquisa teórica, envolveu o nosso debate, a nossa discussão, e em certa medida a minha orientação, né? Então um pouco aí de uma camada de ensino, né? E com a exposição a gente transbordou, né, o espaço do grupo, da universidade, alcançou um público maior, ou seja, o que em geral cumpre o papel da extensão. Então, também a gente, nessa experiência, viveu essa indissociabilidade, né, como a gente chama, nas três dimensões que a universidade abarca, que é a pesquisa, ensino e extensão. Isso também foi muito rico para todo mundo que estava envolvido no processo. Perfeito. Queria destacar 2 pontos bem interessantes sobre esse projeto que agora, escutando sobre, eu achei que o primeiro deles, a questão das diferentes linguagens que vocês permitiram utilizar, porque às vezes muitas coisas não estão só nas palavras, está numa pintura, está numa expressão, algo do tipo. Achei isso um ponto muito interessante. E a questão da integração com o público, para mim, é a cereja do bolo, porque é algo que consegue... a pessoa não só acompanha a exposição, não acompanha só os relatos, ela pode ter despertado alguma, como vocês me disseram mesmo, alguma inquietação no momento, e o momento de acolhimento ali é realmente o ponto perfeito, que consegue finalizar um ciclo ali. A pessoa vai lendo, a pessoa vai vivendo, vai acompanhando as coisas, e tem aquele momento ali. Achei espetacular, de verdade. A gente podia até continuar conversando mais, só que infelizmente a gente não está com muito tempo hoje. Queria, Regina, que você contasse para a gente como é que foi agora de fato o congresso. Então, a gente ficou muito feliz de ter o trabalho aprovado num congresso na França, né? O congresso foi em Brest, na Universidade de Bretanha, que é uma região da França, né? Que fica mais ou menos umas 4 horas de Paris.
a receptividade foi muito boa. Ele é o principal congresso internacional no campo das representações sociais. Existiam só 6 trabalhos na área dessa relação entre linguagens artísticas, subjetividade, a construção da nossa identidade e as questões das representações. Então, se mostrou uma área inovadora, né, com pouca publicação ainda, então uma área ainda rica para exploração no campo de estudo que a gente atua. O trabalho em si foi muito bem recebido por conta de toda essa complexidade, integração em diferentes camadas, né, e a sensibilidade que ele provocou, tanto nas participantes quanto no público que visitou. E a gente recebeu vários convites de parceria com outras instituições e de publicações. Então, isso também diz um pouco da qualidade do trabalho que a gente faz. Uma coisa que, às vezes, a gente sente quando está em Petrópolis, no interior do estado, né? Especialmente como professora universitária, muitas vezes a sensação de que a gente não está no centro do debate, nos grandes centros de produção de conhecimento. Nessa hora, eu tive certeza que a gente tem muita qualidade de ensino aqui, muita qualidade de produção e pesquisa aqui, porque a gente estava lá em pé de igualdade com os pesquisadores europeus, na verdade um pouco à frente, no sentido de que a gente estava inovando em termos de metodologia e do tipo de trabalho que a gente vem realizando, do aprofundamento teórico da discussão que a gente estava fazendo. Então, me senti muito feliz, né, de poder levar o trabalho que a gente faz para lá, de poder ver esse trabalho reconhecido, mas antes de mais nada, do trabalho realizado anteriormente. Na verdade, isso foi a cerejinha do bolo, porque assim, a felicidade maior foi ver o quanto repercutiu, sabe, nas pessoas que viveram a experiência do estudo, da exposição, o quanto isso repercutiu positivamente na vida delas, na formação delas. A Ana mesmo tem esse relato, assim, do quanto isso... Eu trabalho com um grupo de mulheres, né, no SUAS, atendo mulheres também, e o quanto é importante a gente ter essa dimensão que você destacou, né, da multiplicidade de formas de comunicação. Às vezes a psicologia, a psiquiatria parece que é uma coisa só, e aí tem que se expressar de um único jeito, e não. Essa multiplicidade, a forma de acolhimento é isso, a gente nunca pode cutucar uma ferida sem saber que a gente vai dar conta de estar ali para ajudar a pessoa a lidar com ela. Então, esse projeto, ele mostrou o quanto é importante e o quanto o coletivo tem essa força, porque embora os incômodos fossem individuais, foi no coletivo que a gente tratou a maioria deles. Então, foi fundamental estar ali e despertar isso, levar isso para outros lugares e ver o quanto ainda tem coisa para fazer com esse projeto, que ainda continua aí se desdobrando para tantas outras possibilidades. Perfeito, gente. A gente podia continuar conversando sobre este assunto, que realmente é muito interessante, um projeto muito importante, projeto, como você disse, muito inovador, uma metodologia bem diferente, não é só pesquisa por pesquisa, mas com todas as fases, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Regina, Ana, Beatriz, agradeço muito por vocês terem vindo aqui, para a gente ter conversado, porque é realmente um projeto muito interessante e fico feliz que tenha sido um sucesso. Nós é que agradecemos. Agradece o convite. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Jaqueline Moreira, que vai conversar um pouco sobre a música em Petrópolis, sobre o projeto da Ação Social pela Música. Isso. Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo convite aí de falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes de começar, antes da gente ir de fato para as nossas perguntas, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Tá ótimo. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Jaqueline Moreira. Eu sou coordenadora do projeto Ação Social pela Música do Brasil. É um projeto que existe aqui em Petrópolis há 14 anos, né? Nós começamos em 2011 e estamos até aí, até os dias atuais, né, oferecendo gratuitamente para toda a comunidade petropolitana as aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, prática de orquestra, teoria musical. É um projeto bem completo. A nossa primeira pergunta é justamente sobre isso. Vou pedir para você explicar para a gente como é que funciona um pouco. Você já entregou um pouquinho, já falou das aulas, mas como é que funciona o projeto? Bom, o nosso projeto, ele acontece, até então acontecia no bairro Mosela, né, sempre às segundas, quartas e sextas, das 2 às 5 horas da tarde, mas temos uma novidade, né, por isso que inclusive viemos aqui. A partir desse semestre, nós vamos começar a funcionar no prédio novo do Colégio Queller, né, que fica na Avenida Queller, número 144. E as atividades, elas acontecem, como eu falei, todas as segundas, quartas e sextas, das 2 às 5. E o aluno não precisa... O projeto é totalmente gratuito, né? A gente oferece essas aulas para alunos ou que já sabem o instrumento, ou aqueles que ainda não sabem nada, são curiosos, têm vontade de aprender, mas será que eu aprendo? Será que eu consigo tocar um instrumento de cordas? Então, a gente tem todos os níveis, desde o nível mais iniciante até o nível mais avançado. E as aulas acontecem com professores muito gabaritados aqui da cidade também, né? Então, a gente consegue oferecer para a comunidade uma aula bem completa. E como é que funciona para a criança procurar o projeto? Que você já disse que o projeto atende tanto das pessoas que estão querendo começar, querendo entrar nesse meio, esse meio cultural, meio musical, que é muito importante, a gente está sempre destacando aqui no Correio Petropolitano Debate. Sim. E também para as pessoas que já estão mais avançadas. Como que a pessoa pode procurar o projeto? Bom, ele pode acessar as redes sociais do projeto, né, que é @ASM do Brasil, mas pode também procurar pelo telefone, que é o 24 98156 9168, e ali eu posso passar todas as informações necessárias, como matrícula, como as vagas disponíveis também, porque o nosso projeto, ele tem o patrocínio da GESELMA, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, então ele fomenta, inclusive, com os instrumentos, né? Não há necessidade de o aluno ter um instrumento. E ele preferencialmente destinado aos alunos das escolas municipais e estaduais, mas é aberto também, de um modo geral, para a comunidade petropolitana. Então, qualquer aluno que esteja em idade escolar pode entrar no nosso projeto também. Perfeito. Então, a gente pode perceber que é realmente uma oportunidade para todos os alunos que realmente têm esse interesse ou têm pelo menos a curiosidade, né? Sim. Que às vezes a criança já tem uma vontade, já tem uma vocação ali, mas pode ser que não, pode ser que também que ainda vai se descobrir, teve a curiosidade, foi acompanhar, viu alguém tocando, viu alguma música e ficou curioso e tem realmente essa possibilidade, essa oportunidade. Sim. E Jaqueline, eu queria te perguntar,
Qual a importância desse projeto para a cultura e para a música aqui de Petrópolis? Bom, contando um pouquinho até da história, não só do projeto, mas da minha história com a música também, eu sempre vi na música um potencial transformador, né? Porque quando a gente tem contato, né, com uma atividade artística diferente, que muita gente acha que às vezes nem é bobeira, só dá para tocar música clássica no violino e aí acha que é chato, né? Muita criança não gosta, mas aí depois eles vão se aprofundando, conhecendo um pouquinho a história, conhecendo a importância da música, né? Eles até levam isso para suas vidas, não só pelo hobby ou pelo prazer, mas também pode ver na música um potencial de profissão, né? Tanto que, como o nosso projeto ele está desde 2011 aqui na nossa cidade, muitos alunos, inclusive, já se formaram na graduação ou estão na graduação em grandes universidades do Brasil, Unirio, FJF, UFRJ, né? Alunos que estão, que já conseguiram ingressar pela nota do Enem, conseguiram fazer a graduação em música, alguns já se formaram também. Então, eu vejo que a música abre um leque muito grande, né? Eu, enquanto musicista também, porque eu também, além de ser coordenadora, eu também sou violinista, eu vi na música uma possibilidade de formação, né? A minha formação inicial é em letras, né? Mas como eu entrei para a faculdade, também graças à prática de orquestra, né? Porque aqui na nossa Universidade Católica de Petrópolis a gente tem a possibilidade de entrar em um curso e conseguir uma bolsa de estudos por meio da música. Então, é uma possibilidade, né? Você pode ir para se formar em música ou para entrar, por exemplo, numa orquestra e conseguir uma bolsa de estudos através da música. Então, eu acho que é só vantagem, sabe? Eu acho que tem um potencial transformador, tem uma importância muito grande, um impacto muito grande. E todos os alunos começam também a conhecer outras possibilidades, né? Tanto educacionais, quanto históricas, quanto de um outro prazer até chegar na profissão. E também eu diria, somando, que também é uma oportunidade para os alunos, para os estudantes realmente conhecerem outras culturas. Você vai aprendendo as tendências, porque que tipo de música é daquela maneira, por que, por exemplo, a escola brasileira de música toca de uma maneira, a francesa. Então, é um verdadeiro mundo paralelo ao nosso. A gente já conversou aqui outras vezes no programa falando do esporte, que quanto mais você vai vendo as coisas sobre o esporte, você vai entrando num mundo diferente. Sim. E a música também, e praticamente todas as coisas são assim. Quanto mais você aprende, quanto mais você pesquisa, procura, mais você vai aprendendo sobre uma outra realidade que está diretamente envolvida com a nossa, mas que muitas vezes passa despercebida. E com ações sociais como as de vocês, como projetos como o de vocês, são realmente uma oportunidade para mais pessoas conhecerem. Sim. Inclusive, ano que vem, fomos convidados, né, por meio dessa... Olha como é que a música conecta, né? Nós fomos convidados a participar de um intercâmbio na Bélgica. Em fevereiro do ano que vem, a gente, assim, se tudo der certo, a gente vai para poder conhecer a realidade, mostrar um pouco da nossa música brasileira e conhecer a realidade, né, de outros países também, a Europa, né, o berço da música. Então, conseguir fazer essa conexão para eles, eu acho que vai ser incrível, vai ser uma oportunidade de ouro, né? E, mais uma vez, a música abrindo caminhos. A música abrindo portas, a música fazendo pontes realmente. Sim. Fazendo pontes com outras culturas. Até um outro exemplo sobre isso, agora fugindo do projeto de vocês, também os Canarinhos de Petrópolis estão, se eu não me engano, por agora acabaram de chegar no Brasil. Já voltaram agora, e eles estavam na Alemanha por conta do Pueri Cantores, que é um congresso internacional. Então, são os diversos exemplos. Tem o exemplo de vocês indo para a Bélgica, o exemplo deles na Alemanha. Então, realmente, são os exemplos que comprovam isso. Sim. A música e a cultura, elas abrem portas para os diferentes locais do nosso mundo e para os diferentes tipos de conhecimento que a gente tem. É verdade, é verdade. E olha, você falando que o projeto, você já destacou, agora retornando um pouquinho, que o projeto começou em 2011 e agora, né, depois de mais de uma década, já mudou muita coisa. Como que você vê essa evolução aqui na cidade? Olha, eu vejo como algo assim realmente muito impactante, porque até tomando por base indo um pouquinho mais atrás, quando eu comecei a tocar violino, que foi lá em 99, né, eu comecei, e eu lembro que do nada eu falei, mãe, eu quero tocar violino. Eu sempre fui muito envolvida com a música, né, comecei no coro das meninas cantoras de Petrópolis, muito cedo, né, com 6 anos de idade, participei de toda a formação, fiquei no coral até 95,
E aí, depois, continuei me envolvendo com a música até do nada, com 15 anos, querer aprender a tocar violino. E eu lembro que era muito difícil, porque eram poucos os lugares que ofereciam, né? Tinha a Escola de Música Santa Cecília. Aí depois eu fiquei 1 ano e meio na Escola de Música Santa Cecília. Depois eu fui para a Associação Suzuki, que eram atividades, que são atividades vivas até hoje, né? E que eu devo muito, agradeço muito, né? Um beijo, inclusive, para Fafá, para todos aqueles que fizeram parte da minha jornada, né, musical, mas a possibilidade de colocar de forma democrática, né, começou inicialmente com a Fátima Brasil, quando ela fez o projeto Orquestra Escola, que teve uma formação muito grande de grandes músicos ainda, mas a inserção de um projeto social aqui, assim, que oferece gratuitamente, com muitas vagas, né, atualmente, a gente já chegou a atender 120 alunos no projeto, então é uma possibilidade de conseguir proliferar mesmo. Acho que o impacto de um projeto social envolvendo música é esse, de mostrar para a comunidade que existe, que é uma comunidade que já é muito culturalmente reconhecida, né? Principalmente pelo canto coral e agora pela prática de orquestras. E aí a gente tem visto tantos outros projetos bacanas surgindo, né? Tanto a Ação Social pela Música, quanto o projeto do Palácio Itaboraí, quanto a orquestra do Monsenhor Paulo Dyer. Então tem vários outros projetos surgindo e a gente acha que esse pontapé foi bem legal aqui para nossa cidade. Perfeito. E agora partindo nessa mesma pergunta, mas num aspecto mais pessoal. Como que você vê, como você se sente vendo toda essa caminhada que aconteceu? Eu me sinto feliz e orgulhosa por fazer parte desse processo todo, porque é muito legal, né, a gente conseguir mostrar para esses alunos que, eu lembro assim da primeira turma, né, que a gente formou aqui, eu me lembro, eu estou no projeto desde 2011, e aí ver esses meninos hoje atuando profissionalmente, dando aula, né, os alunos da nossa primeira turma do projeto, hoje são nossos professores, né, então é muito bacana ver o crescimento, ver o quanto que impacta mesmo na vida dessas pessoas. E como você acabou de destacar, os alunos são acabam se tornando os professores com o passar do tempo. Nós podemos ver também que é algo muito benéfico para os alunos, porque eles estão devolvendo para a comunidade o que eles puderam ter lá atrás. Exatamente. Exatamente. E agora você falou um ponto que eu quero destacar também, só que a gente o gancho da pergunta pessoal estava perfeito, mas uma outra questão, você falou sobre a democratização do acesso das pessoas a esse tipo de cultura. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter na sociedade, né? Os projetos gratuitos, que muitos dos talentos às vezes podem não ter oportunidade. E com essas ações sociais, com esses projetos, permite que uma gama maior de pessoas realmente se descubra. Que pode ser que tenha muitos alunos que vão procurar o projeto, podem acabar saindo, podem não falar, não, isso não é o que eu quero. Mas vai ter muita gente também que vai poder se descobrir profissionalmente, se descobrir realmente nesse mundo, não é mesmo? E essas oportunidades são essenciais para a cultura, não só do nosso país, mas de todo mundo. Sim, com certeza. E aí conseguir mostrar para eles esse caminho é uma forma de a gente mostrar que, assim, que eles podem qualquer coisa, né? Assim, se vê muito no esporte, na dança, no teatro, mas ninguém pensa, né? Muitas pessoas ficam, poxa, isso não é para mim, né? Esse instrumento é muito caro, e realmente é muito caro, né? Você vê um contrabaixo, por exemplo, que é o instrumento mais caro que a gente tem, o mais baratinho custa R$5.000. E aí, como ter acesso a isso, né? Então, por isso que graças a esse patrocínio da GE, a gente consegue ter essa vinda dos instrumentos, né? Essa compra dos instrumentos, deixa com eles o tempo que eles quiserem, né? O tempo que fica, eles assinam um termo de responsabilidade, obviamente, e eles podem usar o instrumento o tempo que eles ficarem no projeto. Então, isso também é algo vantajoso, porque eu me lembro, quando eu comecei a tocar um instrumento, não tinha muito disso, né? Então, meu pai teve que fazer um sacrifício, comprar um instrumento, embora o violino seja um instrumento mais barato dos instrumentos de cordas, é um sacrifício que muitos pais não conseguem ter, né? Então, poder democratizar isso, com certeza, faz toda a diferença. Que é aquela situação,
democratiza a aula, democratiza o acesso ao instrumento, cria uma possibilidade que muitas pessoas poderiam nunca ter. É verdade. E é assim que vão sendo criando oportunidades e, é claro, vão sendo criados novos artistas aqui na nossa cidade. Isso. E é bem interessante a gente ver que esse é um projeto muito importante aqui para a nossa cultura petropolitana. Sim, com certeza. E agora, para a gente finalizar, Jaqueline, queria perguntar para você se você tem mais algum ponto para destacar aqui dessa ação social, desse projeto Ação Social pela Música do Brasil. Bom, um ponto que eu queria destacar, como eu falei no início da nossa conversa, é que esse ano, esse semestre, a gente vai começar as nossas atividades no Colégio Queller, que fica na Avenida Queller, número 144, né? Foi um convite do meu querido amigo, meu diretor, né? Porque eu também sou professora de português, eu atuo como professora de português no Colégio Queller, então o Rafael Louro, vendo o meu desespero, né? Porque a história foi a seguinte: infelizmente, por motivos burocráticos, o nosso projeto teve que sair do Centro Pastoral Frei Aniceto, né, que fica na Mosela, em frente à Paróquia São Judas. A gente ficou lá de 2016 até agora. Mas, por conta de mudanças administrativas do espaço, o projeto, infelizmente, não pôde mais participar lá. Então, eu fui conversando com o Rafael sobre possibilidades, né? Tudo começou por uma coisa de obra. Ele me ofereceu o prédio da escola, né? Porque tem a escola e tem um prédio anexo. E aí ele falou: Jaque, por que esse projeto não pode ficar aqui? Eu fiquei super feliz, né? No início a gente ficou nessa questão, porque ele é um projeto de comunidade e ir para o centro, mas depois, assim, até conversando com os gestores da ASM, foi legal, porque é um processo de, mais uma vez, democratizar, né? Então, estando em um local mais central, com certeza a gente vai conseguir atingir a mais alunos, né? Então, eu queria agradecer ao Rafael Louro, a toda a equipe do Colégio Queller pela acolhida, né, no projeto. Eu espero que seja brilhante, seja de muito sucesso. E agradecer também a todos os que confiam no nosso projeto, né? A todos os nossos patrocinadores, mais uma vez. E torcer para que seja de muito sucesso essa nossa mudança. Sem dúvida nenhuma vai ser de muito sucesso. Um ponto que você destacou é justamente numa região mais central, pode atingir mais comunidades, pessoas chegando de diferentes pontos, né? Porque o acesso ao centro acaba sendo mais fácil do que o acesso a um bairro específico. Aqui no centro fica um pouco mais simples essa situação. Sim. E para a gente poder finalizar, vou pedir para você reforçar como que as pessoas podem procurar o ASM. Bom, é só entrar nas redes sociais do projeto, né, que é @ASM do Brasil, e também entrar em contato pelo número 24 98156 9168. Esse telefone, ele vai te dar todos os detalhes, as informações necessárias para a matrícula, né? Como eu falei, não é necessário saber o instrumento, você pode entrar do zero, e além disso, você tem como ter o acesso ao instrumento. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque o aluno pensa: mas será que eu preciso ter meu instrumento para poder entrar no projeto? Não, não precisa, tá? E aí a gente passa todos os detalhes por esse telefone, de matrícula, inscrição com as documentações básicas, né, de inscrição, e a partir do dia 4 de agosto as nossas atividades vão retomar. Perfeito, Jaqueline. Então, muito bom bater esse papo sobre música, bater esse papo sobre cultura aqui em Petrópolis e sobre esse projeto que tem um papel tão importante na nossa cidade. Muito obrigada, viu? Então, gente, essa foi a Jaqueline Moreira e agora a gente vai encerrar nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.